Oi, doutor José Reinaldo Walter de Almeida. Bom falar com você mesmo que à distância, não é? Bom dia, Bel. Nós vamos para o nosso segundo vídeo sobre as drogas, as lícitas e ilícitas, né? E como elas agem no nosso cérebro, que dano elas podem causar ou não. Por exemplo, falamos no último vídeo sobre o álcool. Agora vamos falar sobre a maconha, tão popular entre os jovens, né? Sempre foi, na nossa juventude também era, não era? E aí, que sequelas ela pode trazer para o nosso cérebro? A maconha, ela tem uma substância chamada tetrahidrocanabidiol. O tetrahidrocanabidiol é, em essência, o componente da maconha que interessa para o maconheiro, para aquele que quer utilizar a maconha. É uma substância para a qual existem receptores no cérebro. Lembre-se do que eu já disse da outra vez. Álcool não tem receptor no cérebro, ele age por um processo químico. Maconha não, tem um receptor. Esses receptores, uma vez ocupados pelo tetrahidrocanabidiol, eles produzem profundas alterações da função cerebral, tanto dos neurônios quanto da integração entre os neurônios, e produzem alterações comportamentais muito importantes. Como toda droga, existem pessoas mais ou menos suscetíveis. No entanto, não é igual ao álcool, tá certo? O álcool, embora seja uma droga, embora existam pessoas muito suscetíveis, exista um problema social atrás, nós já discutimos isso, ele é completamente diferente. A maconha não, ela produz alterações cerebrais pela sua ação direta sobre esses receptores. Então a maconha, ela pode, ao longo do tempo, produzir alterações físicas nos neurônios, nas conexões, enfim, modificando a estrutura cerebral e levando a danos irreversíveis. Então a maconha tem uma alta taxa de efeitos adversos de longo prazo, né, e que se repercutem na estrutura anatômica e funcional do cérebro, como no comportamento, que é um fenômeno emergente da atividade cerebral e da relação com o mundo. Portanto, a maconha interfere fortemente nesse contexto e é uma droga que pode produzir sequelas, sim senhora, e graves. Existem vascularizações de neurônios, existe uma série de coisas que podem ser muito graves. É verdade que a maconha é uma porta de entrada para as outras drogas? É verdade que maconha vicia e a gente não consegue se livrar mais dela? A segunda questão que você coloca é se ela é a porta de entrada e se produz vício. Produz vício, sim senhora, e vício muito intenso, tanto do ponto de vista psicológico quanto do ponto de vista físico. É uma droga viciante, sim, e perigosa nesse aspecto. Quanto à porta de entrada, a maconha se associa quase sempre com um fenômeno social do indivíduo em relação àquele meio em que ele habita. E, obviamente, onde tem maconha tem cocaína e daí para frente. Isso não tem dúvida nenhuma, isso é claro. Não se discute mais uma coisa dessas aí, tá certo? A maconha é uma droga que predispõe a pessoa à utilização de outras drogas, sim senhora. É muito perigosa nesse contexto. E o que o doutor pensa sobre esses movimentos que pregam a liberação, a legalidade do uso da maconha? Bom, a terceira pergunta, se é a legalização, né, movimento de liberação, eu vou ser muito claro em relação a isso. Primeira coisa polêmica que eu falo, e que certamente tem gente que pensa o contrário, é que não existe maconha medicinal. Maconha
é maconha. Esse nome a gente tem que dizer. Maconha é aquele negócio que o cara fuma ou ele ingere de alguma maneira e que produz aquele efeito mental, comportamental. Isso é maconha. Maconha não é medicinal. O que é medicinal é o canabidiol. O canabidiol, que não tem o tetraidro associado a ele, ou tem, mas uma porção muito pequenininha, que é até benéfica, porque ajuda na ligação com os receptores, mas não produz, em hipótese alguma, nenhum efeito alucinógeno ou coisa parecida. O canabidiol, ele tem ações terapêuticas, não é esse negócio de essa panaceia que se joga por aí, que é de parto a infarto, ajuda tudo, resolve tudo. Isso é mentira. A ciência ainda está demonstrando os efeitos benéficos do canabidiol. Existem sim certas crianças que têm convulsões gravíssimas. Elas podem melhorar, não são todas, mas podem melhorar sim. Existem algumas coisas em que o canabidiol, não o tetrahidrocanabidiol, não a maconha, mas o canabidiol são extremamente importantes e a gente está descobrindo isso aos pouquinhos com uma ciência bem feita, separando o joio do trigo, como sempre. Portanto, eu sou completamente contra a legalização da maconha isoladamente com o argumento de que ela é medicinal, porque existe gente que misturou as coisas no seu interesse. Tem gente que quer que a maconha seja liberada mesmo, para o uso do cigarrinho, para ficar numa boa, para o uso que eu acho que é um uso perigoso para a saúde humana. Então, eu não confundo as coisas, tá certo? Para mim, tetrahidrocanabidiol, maconha é uma coisa. Agora, o canabidiol sem o tetra, ele está presente, por exemplo, no cânhamo. O cânhamo, se você pegar uma folhinha, ele é primo da cannabis sativa, que é a maconha. Se você pegar uma folhinha de cânhamo, enrolar e fizer um cigarrinho e fumar, o máximo que você vai conseguir é tossir, tá certo? Porque não tem nenhum efeito alucinógeno. E tem outras propriedades. O cânhamo, por exemplo, ele pode ser usado na construção civil, a fibra dele serve para fazer roupa. Tem um monte de coisa que o cânhamo pode produzir. E ele produz uma grande quantidade de canabidiol, sem tetrahidrocanabidiol. Se você pegar um extrato de canabidiol sem o tetrahidro, tomar lá 200 ml, o que você vai ganhar é uma dor de barriga, dor de estômago e dor de cabeça. Mas você não vai ficar numa boa, tá certo? Então é muito importante que haja essa separação entre as coisas. Portanto, legalização de droga é um conjunto de coisas que precisa ser discutido, a sociedade tem que discutir tudo. Existem países que controlaram isso. Agora, no Brasil, vamos devagar. Cuidado com a dor. E tem gente que está aproveitando a onda dos canabidióis terapêuticos realmente para tentar enfiar maconha por aí. Tá bom? Então, um beijo para você e muito cuidado com o coronavírus, tá certo? Estamos na segunda onda, teremos a terceira e a coisa aqui no Brasil está indo pelo caminho errado. E a população ainda está muito inconsciente e não colaborativa. Vamos lá. Maconha é só um probleminha. Temos outros. Dr. José Reinaldo Walter de Almeida, eu agradeço muito, mais uma vez, a sua presença aqui na nossa janela da Paulista, ainda que à distância, e no nosso portal Saúde e Livros.